para você que está sempre conectado com a gente na TV Ambiental. Como de costume, o Conexões Criativas traz muita reflexão, além de educação, inovação, meio ambiente, sustentabilidade, indústria criativa e empreendedorismo. Nessa semana eu vou falar do poder da arquitetura, de uma plataforma para consultoria a empresas e da impossibilidade do aperto de mão. Conectar-se com a criatividade nesse momento de pandemia pelo coronavírus é um caminho para a abstração. É difícil controlar o que se sente, mas é possível desfocar dos problemas. Como? Com arte. Famoso no mundo inteiro pelos estudos do ócio relacionado à criatividade e ao tempo livre, o sociólogo italiano Domenico De Masi, que já esteve confinado e agora vivencia o relaxamento dos procedimentos para a prevenção da Covid-19, afirma que a cultura é a nossa salvação no confinamento. Restritos a espaços muitas vezes pequenos que refletem os nossos hábitos recentes de estarmos mais fora do que dentro, hoje acabamos aprisionados. Podemos, no espaço físico, muitas vezes exíguo, aproveitar para expandir a imaginação por meio da leitura, da escuta musical, da dança, da contemplação. Eu aprecio muito a liberdade de ir e vir e essa impossibilidade de sair de casa com frequência tem me angustiado muito. Então eu recorri à imaginação, retomei um hábito antigo de escrita de ficção. E eu concluí o meu primeiro livro infantil em plena pandemia, A Casa de Tijolinho à Vista, sobre a memória de infância de uma casa onde eu nasci e vivi até os 20 anos de idade. O livro A Casa de Tijolinho à Vista será lançado pela editora Muqueca Editorial. A obra traz as minhas memórias de infância e, para contar essa história comigo, convidei uma arquiteta super sensível, a Luana Canal. Conversamos pelo Zoom e iniciamos um passeio pelo meu passado. Ivana, quando você me chamou para fazer o conto da Casinha de Tijolinho à Vista, eu fiquei, por um tempo, assim, reticente. Eu acho que inclusive você sentiu isso e falou, mas você tá feliz mesmo? Porque, gente, foi algo que, apesar de fazer parte do dia a dia, era algo inusitado. Era um conto de uma história que tem uma memória infantil de uma casa que você viveu. Então, eu fiz, a gente fez, ficou ótimo, mas aconteceu uma coisa, logo depois que eu terminei de fazer, eu comecei a refletir sobre isso. E essa reflexão, ela veio talvez depois, talvez eu tinha que ter feito para ela vir. Mas a reflexão, ela foi nesse sentido de que, da memória da criança que existe dentro de mim, que existe dentro da Ivana e que existe dentro de todos nós. E que essa criança, às vezes, ela fica perdida dentro da gente. E a gente simplesmente não acha ela. Mas essa criança que a gente tem dentro da gente é aquele ser que, para ele, tudo é novo, tudo pode ser feito, refeito, tudo pode ser inédito, que tá tudo bem você nunca ter feito um conto, tá tudo bem você nunca ter ilustrado um conto. E se abra para isso. Então, nessa reflexão, eu descobri que a criança que tinha dentro de mim estava reticente de fazer algo que era novo. E quantas vezes a gente não acha ela, a criança? Porque, na verdade, a casa de tijolinho à vista não é o tijolo, não é uma casa que ela nunca vai ficar pronta, como a gente. E aí eu comecei a pensar nesse sentido, sabe? Do quanto que é importante a gente trazer essas memórias, a gente resgatar essa criança, a gente permitir que a gente olhe para a vida por uma janela igual uma criança, e falar assim, o que de novo a vida vai me trazer agora? Eu tô aberta para isso. Nessa pandemia, você tem uma história bacana de uma família que precisava mudar essa energia dentro de casa e que envolve uma criança, né, e uma porta mexerica. Me explica essa história. A história da porta mexerica. Então, foi uma família muito querida que nos procurou
é uma mãe e uma filha, e elas queriam fazer algo que tinha a seguinte premissa: fácil, simples e acessível, mas que marcasse uma transformação. Uma transformação porque elas estavam encerrando um ciclo e começando outro. E aí a gente fez o projeto, e uma das formas que a gente tem com mais facilidade de transformar um espaço de forma acessível é através das cores. E aí a gente levou um pouco de cor para essa família, para vários espaços da casa, inclusive para a porta. E a porta foi pintada na cor mexerica, que é laranja, que não é uma cor tão comum, mas tinha um porquê. Só que uma semana depois que tudo foi pintado, ela entrou em contato com a gente e falou bem assim: olha, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu e eu não sei como responder. E o condomínio do prédio falou assim que estava muito incomodado com a cor da porta e pediu para mudar a porta, inclusive repintá-la de uma outra cor. Só que no condomínio, antes da gente pintar, a gente olhou, não tinha problema pintar a porta. Inclusive o vizinho tem uma porta amarela. Aí a gente foi e buscou entender o porquê disso. E ela falou que era porque o laranja estava incomodando muito as pessoas. E é normal, as pessoas se incomodam com coisas que elas não estão acostumadas. E aí a gente foi e fez uma carta e explicou para o prédio, teve que expor um pouco a situação e falar sobre a transformação da vida delas. No budismo, o laranja também é a cor da transformação e da coragem. E como o ciclo que encerra e que inicia é um ciclo de transformação e de coragem para a vida delas, a gente queria que todas as vezes que ela passasse por aquele portal da casa de entrada, da porta de entrada, isso viesse, essa sensação química que a tinta produz no nosso corpo. E o que aconteceu, que eu fiquei mais impressionada, foi que com essa carta, com uma conversa tão de coração mesmo, mas explicando conceitos técnicos, todos os vizinhos, inclusive a síndica, não só entenderam, como se conectaram com ela e passaram, ao invés de criticar, de apoiar a porta mexerica. Por isso que virou a história da porta mexerica, que a gente espera contar brevemente, né? Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares. Nesse contexto de crise pela pandemia, muitas empresas estão morrendo, outras nascendo ou reinventando seus processos. E, para tanto, precisam de profissionais especializados em apontar caminhos. Cristina, o que é uma consultoria? Uma consultoria é um serviço que você, para prestar, você precisa conhecer a realidade. Você tem que diagnosticar a situação da empresa, né, junto com o cliente, né, porque a consultoria não pode ser solitária, ela tem que ser participativa, né? Então, junto com o cliente, você vai levantar a situação, a dor que ele está colocando, seja ela específica de um setor ou da organização como um todo, e fazendo esse diagnóstico, conhecendo essa situação, você vai fazer proposições para melhorar os resultados. Como você enxerga o atual cenário que estamos vivenciando em termos de oportunidades de novos negócios? Nós estamos vivendo um momento crítico, mas as crises já existiram, a vida inteira a gente já teve crise, né? Já teve guerras, enfim. A gente está vivendo hoje uma crise muito diferenciada porque ela é globalizada, né? Ela veio, enfim, paralisando, né, muita coisa e exigindo que a gente tenha uma mudança de olhar muito grande. Mas como a inovação é algo que as pessoas às vezes têm uma dificuldade um pouco de entender. O que é inovar? Inovar é fazer algo novo. A própria palavra inovação quer dizer isso. Como que eu olho para o lado e enxergo novas oportunidades? Por exemplo, eu estava conversando com uma empresária que tem um restaurante, está fechado há 3 meses esse restaurante. Aí ela está pensando em fazer uma cafeteria e fazer um ponto de venda, porque ela está na beira da estrada, etc. Eu falei, olha, você tem uma estrutura que pode ter uma pequena indústria de produtos caseiros, né? E até você vive num município
que tem essa cultura de fazer, né, de fazer os artesanais. Ela olhou para mim e falou, poxa, que legal! As crises, elas são momentos difíceis, porém são momentos de criação, de muita criatividade. O negócio é não entrar num desespero. E Cristina, a Solverap, ela traz no DNA a premissa da parceria. Você acredita que a parceria é o caminho para o desenvolvimento dos negócios no momento atual? Olha, eu acredito que a parceria ela é importante sempre, tá? Eu acho que às vezes a gente meio exalta coisas em determinados momentos, mas a parceria ela é fundamental para tudo. Você pode começar a fazer propaganda junto com o seu fornecedor, por exemplo. Você tem um cliente, igual esse caso, um caso que eu estou juntando dois, né? Um precisa de produtos dietéticos, né? Produtos saudáveis ou produtos sem açúcar, e o outro faz esses produtos sem açúcar, mas eles não se encontraram ainda. Então eu estou juntando os dois. O que eles podem fazer? Eles podem dividir a propaganda junto. Eles podem fazer a parceria não só de um fornecer para o outro, mas também dividir o custo de uma propaganda, entendeu? Porque eles fazem a mesma coisa. O propósito deles é entregar algo saboroso e saudável para o cliente. Tem um propósito comum nos dois. E qual a força da Solverap? Então, a Solverap, na verdade, ela se pretende um marketplace. O nosso DNA real é o DNA de trabalhar uma consultoria mais holística, ou seja, é trabalhar olhando o que de fato está, quais são as dores do cliente, onde elas estão concentradas, é em um lugar, é mais de um lugar, como atender a empresa olhando o todo dela. Essa que é a nossa questão, por isso a gente trabalha com muitas especialidades. Porque a gente não gosta de fazer um diagnóstico e apontar vários problemas em várias áreas e a gente fala, eu só sei fazer isso e você agora busca o consultor A, B ou C. O cliente não sabe coordenar essas especialidades. Ele precisa que a gente coordene a especialidade e entregue o resultado para ele. Então esse é o nosso DNA, de unir expertises não só de conhecimento, mas também de ferramentas. Você sabia que o dia 21 de junho é o dia do aperto de mão? Esse gesto simbólico e simples que já representou um acordo de paz entre nações ou fechamento de grandes negócios, agora está banido das relações humanas por conta do coronavírus. Não é só o aperto de mão que nesse momento de distanciamento social está proibido, mas também o simples toque, que é uma demonstração de afetividade, não é viável. E isso tem afetado sobretudo os adolescentes. A nossa convidada para falar das questões dos adolescentes, Luísa Pastore, explica isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a Luísa Pastore, mais uma vez com vocês na TV Ambiental. Obrigada, Ivana. Mais uma vez aqui, terceira vez é a vez da sorte. E, gente, essa semana a gente vai estar falando sobre a importância do aperto de mão, a importância do contato físico. O povo brasileiro é um povo muito carinhoso e caloroso. A gente gosta de apertar a mão, abraçar, beijar, nem conhece a pessoa, já pede para entrar dentro de casa, toma um café com a gente. Então, eu acho que mais do que nunca, quando voltar tudo ao normal, quer dizer, um novo normal, né? Acho bom a gente valorizar o quão é importante esse contato físico. Mas eu vou tocar uma musiquinha pra vocês, é uma música bem romântica de uma das minhas artistas favoritas do mundo inteiro, Rihanna, linda. Stay. Adoro essa música. All along it was a fever.
a cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air, said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, oh, now tell me now, tell me now, tell me now you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It take me all the way. I want you to stay. You're the broken one, but I'm the only one who needs changing. 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. I want you to stay. A gente tem a mania de fazer alguma coisa, cometer um erro, ou alguma coisa acontece pra gente realmente aprender com aquele erro. Passa um tempo e depois a gente esquece e comete o mesmo erro de novo. É um padrão que eu notei. Então, eu realmente espero muito que a gente saia melhor. Sabe, analisar esse tempo que a gente está em casa é muito bom para a gente ir pensando, reavaliando nossos valores e pensar muito como vai ser esse novo mundo. Não cometer os mesmos erros. Lembra da história, ok? Ela tá aí para a gente olhar e falar, aí é melhor a gente não fazer isso aí, isso não deu muito certo. Beleza? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Eu queria terminar aqui tocando uma música sobre o amor. Eu nem sei por que eu fiz essa música. Foi mais o meu pai, Rubens Pastore, que me ajudou a fazer a música, porque eu não entendo dessas coisas. Mas é o seguinte, tomara que vocês gostem da música. Essa música é nossa canção. Entra aí, Rubens Pastore! Dia do abraço. Dia do abraço. E do aperto de mão. Opa! Tudo bem? E o abraço? A gente pode, ele tá na casa comigo. Isso aí. Das estrelas sei fazer uma imagem de você. Um sonho lindo, você apareceu e deixou esta canção de amor. Quando eu te conheci, foi difícil perceber, mas com o tempo você se aproximou de mim e agora já é real.
nossa canção. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Ivana, uma honra estar aqui. Rubens, obrigada. Parceiro aqui. Obrigada, TV Ambiental. O Conexões Criativas fica por aqui. Eu espero você na próxima semana, na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Cult Boutique. Arte e estilo para você criar a sua própria moda. Aberto em dias pares.